Olá, Canary! Está começando mais um Canarycast de História. Esse é o segundo Canarycast de História. Se você perdeu o primeiro, eu conto a origem real do Norwich City Futebol Clube. E hoje eu vou apresentar para vocês os 10 maiores artilheiros da história do Norwich. Então, sintoniza aí na rádio, ou então se você estiver no YouTube e quiser mudar de aba, deixar tocando o som, fica tranquilo, faz da forma que você achar melhor. Se quiser aumentar a velocidade também, faça do seu jeito e me acompanhe aqui nessa narração da história dos 10 maiores goleadores, né? Os 10 maiores artilheiros da história do Norwich City Futebol Clube. Bom, vamos lá começar a falar de gol? Bom, hoje, como eu falei, eu vou apresentar os 10 maiores artilheiros da história do Norwich. E a lista começa com o irlandês Johnny Gavin, o maior artilheiro da história do Norwich. Pois é, o Gavin marcou ao todo 132 gols, atuando em 338 partidas pelo clube. Ele jogou no Norwich de 1948 até 1954, depois ele foi para o Tottenham rapidinho e voltou para o Norwich. Afinal de contas, ele não conseguiu ficar longe dos Canários, né? E logo em seguida ele acabou jogando das temporadas de 1955 até 1958. Gavin era ponta de lança, né, o chamado winger atualmente, e atuava tanto pela esquerda quanto pela direita, e essa versatilidade que ele tinha em marcar gols é reconhecida até hoje. Infelizmente, Gavin faleceu em 20 de setembro de 2007, aos 79 anos. Contudo, até hoje, ele é homenageado no Carrow Road por ser o maior artilheiro da história do clube. E o nosso segundo da lista, o nosso vice-maior artilheiro da história canária, é o inglês Terry Alcock. Alcock marcou todos 127 gols, atuando em 389 partidas pelo Norwich. Ele jogou no Norwich de 1958 até 1969, ou seja, logo depois que o Gavin saiu, ele chegou. Foi praticamente uma substituição de artilheiros. E por muito pouco ele não alcançou a marca do Gavin, né? Ele ficou com uma diferença de 5 gols apenas. O Gavin com 182 e ele com 127. Bom, hoje com 84 anos, Terry é conhecido por ter jogado apenas por 2 clubes, o Bolton, onde fez 31 jogos e 9 gols, e depois o Norwich, até o fim da sua carreira em 1969. Alcock tem um recorde de gols numa só temporada pelo Norwich, marcando incríveis 37 gols, contando aí ligas, copas, amistosos, o que for, etc. Tudo isso aí tá na conta do Alcock. E em terceiro lugar temos Ian Roberts, o galês mais bonito de todos os tempos. Era aquele atacante raiz, né? Um camisa 9 de origem. Hoje, com 51 anos, Roberts jogou no Norwich entre 1997 até 2004. Ele marcou 96 gols e jogou por 306 partidas, atuando pelo Norwich. Sua entrega em campo sempre foi algo muito marcante, né? O Roberts, ele era um jogador muito batalhador em campo, artilheiro, aquele cara que fazia gol de tudo quanto é jeito, né? Mais que na raça do que na técnica. E assim, essa característica de raça, né, que ele tinha, né? Por ser um jogador raçudo dentro de campo, rendeu ele a bela marca registrada na cara dele, no caso, né? Porque ele não tinha todos os dentes, muito por conta do futebol. E então é por isso que ele é o galês mais bonito de todos os tempos, o terceiro colocado aqui na lista. E seguindo aqui, na quarta posição da nossa lista de artilheiros, temos o escocês Robert Fleck. O atacante fez 84 gols, atuando em 299 partidas pelos Canários. O escocês teve 2 passagens pelo Norwich, a primeira entre 1987 e 1992, e a segunda entre 1995 até 1998. Fleck fez parte do time canário que ficou em terceiro lugar na temporada inaugural da Premier League em 1992. Hoje, com 54 anos, Fleck jogou até 2001 e, além de ter atuado pelo Norwich, ele fez parte do time da Escócia na Copa de 90, né? Quando ele jogava pelo Norwich, ele acabou sendo convocado pela seleção escocesa. E naquela ocasião, a seleção escocesa ficou em terceiro lugar na fase de grupos. Inclusive, naquela Copa, a Escócia estava no mesmo grupo que o Brasil e acabou perdendo para a seleção brasileira por 1-0. Fleck era titular nos jogos, mas não conseguiu marcar nenhum gol durante a Copa. Mas mesmo assim não deixa de ser um ídolo do Norwich City Futebol Clube.
E agora vamos para o quinto colocado da nossa lista, que é um australiano que me deu muito trabalho para encontrar informações sobre ele, então é por isso também que está um pouco mais curtinho a parte dele. Seu nome é Jack Vinall. Vinall infelizmente faleceu em 1997, mas sua marca de 80 gols está na história do Norwich. O atacante jogou por 181 vezes pelos Canários, e entre 1933 até 1937. E por muito tempo, a marca de 80 gols do Jack Vinall foi a marca de maior artilheiro da história dos Canários. Afinal de contas, ele foi o primeiro grande artilheiro do Norwich, da história do clube, que surgiu em 1902. Então fica aí nossa homenagem para o quinto colocado da lista, Jack Vinall. O sexto lugar vai para um grande conhecido dos tempos atuais do Norwich, e particularmente um dos meus jogadores favoritos da história do clube, Grant Holt. Holt, além de ídolo e super gente boa, também foi um super artilheiro do Norwich nos tempos atuais. Em 168 jogos, ele marcou 78 gols pelo clube amarelo e verde. Holt participou de toda a era de ouro recente do Norwich, chamada de Era Lambert, uma homenagem aí para o técnico Paul Lambert, onde o Norwich subiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira e por lá ficou por mais 2 temporadas, no caso a primeira divisão, a Premier League. Holt foi então sendo um jogador mais importante da equipe, inclusive Holt era o capitão do time durante sua passagem nos Canários, e tudo isso em temporadas consecutivas, tá pessoal? O Holt hoje tem 39 anos, é técnico de uma das categorias de base do Norwich, focado ali mais na questão ofensiva, além de ser um dos embaixadores do clube, quando tem eventos e etc. Holt fez temporadas, no caso, tão fundamentais para o Norwich que ele foi premiado 3 vezes seguidas o melhor jogador da temporada do Norwich. Isso é uma coisa dificílima para acontecer e é uma eleição feita pelos torcedores. Em 2019 eu tive o prazer de conhecer Holt e realizar um sonho de infância, que era conhecer meu jogador favorito do Norwich, e ele foi muito gente boa comigo. Eu fico feliz de verdade por ter conseguido conhecer ele, né? E eu dei de presente um descanso de copo que ele falou que ainda usa até hoje, né? Ele mandou uma mensagem numa live que ele fez, foi bem legal. Mas enfim, Holt jogou no Norwich entre 2009 e 2013 e até hoje os fãs são muito agradecidos pela sua passagem no clube. Até hoje, Holt é chamado de Legend, a lenda. E agora vamos com o nosso sétimo colocado, Ralph Hunt. Ralph era um atacante muito promissor na Inglaterra. Ele chegou no Norwich em 1955 e ficou até 1958. Sem dúvidas, uma das melhores épocas da sua breve carreira. Na temporada de estreia pelo clube canário, Hunt marcou 31 gols, todos na terceira divisão, na época onde o Norwich jogava. Esse número de gols segue sendo o recorde de gols marcados por um jogador do Norwich em ligas. Então assim, o Norwich tem o recorde ainda remanescente até hoje, né, do Ralph Hunt, de 31 gols numa temporada, somente contando gols de liga, tá pessoal? Só em liga, Copa não vale. Enfim, e esse número de gols, como eu disse, segue sendo o recorde, e além disso, esse recorde quase foi quebrado na temporada 2018-2019 por Timo Pukki, o finlandês, que marcou 29 gols na Championship. Então foi muito pouquinho aí, faltou uns 3 golzinhos aí pro Pukki conseguir alcançar e passar o Ralph Hunt. Vocês viram que eu dei uma travadinha aqui porque eu fui fazendo a conta de cabeça enquanto eu falava. Eu não sou muito bom em matemática, mas acho que vocês entenderam. Faltou pouco pro Pukki, nosso GOAT, que Pukki, inclusive, hoje, 2020, não sei quando você está vendo esse vídeo, ou podcast, no caso, ainda segue no Norwich. 2020, tá, pessoal? Bom, infelizmente a carreira do Hunt foi interrompida fatalmente após um acidente de carro que aconteceu quando ele tinha apenas 31 anos e ele jogava pelo Chesterfield naquela época. No total, foram 72 gols pelo Norwich, com 24 jogos pelo clube canário. E vamos de 8º lugar, John Deehan. O inglês Deehan marcou ao todo 70 gols pelos Canários, atuando em 199 jogos. Deehan jogou no Norwich entre 1981 e 1986, saindo do Norwich direto para o seu maior rival. Sim, ele foi para o Ipswich. Contudo, ele não teve muito sucesso depois disso. Ele só marcou 13 gols e jogando apenas mais 60 jogos até o fim da sua carreira em 1990. O que foi uma pena, né? Era um jogador muito promissor. Apesar disso, os torcedores do Norwich reconhecem Deehan pelos seus feitos em campo, tendo salvo o Norwich de rebaixamentos e ajudado a conquista
na conquista da Copa da Liga de 1995. E tem mais, ele ainda retornou ao clube como assistente técnico em 1992, com o time que ficou em terceiro lugar na temporada inaugural da Premier League. E hoje, com 62 anos, Dirham também era um atacante raiz, camisa 9. Jogava ali, trombador e fazia muito gol. Ufa, chegamos no nono lugar agora, hein? Tá chegando no final da nossa lista, mas muito mais do que a metade da nossa lista já foi. Finalzinho agora. E seguimos com Les Eyre. Apesar do nome, Les Eyre era também inglês. Les Eyre jogou 201 partidas pelo Norwich, marcando 69 gols. Jogando como atacante recuado, Les, eu vou chamar só de Les, tá, pessoal? Para facilitar a minha vida. Les foi um dos primeiros grandes goleadores da história do Norwich, né? Como eu falei, o primeiro grande foi o Vinal, e temos também um outro que é o Les Eyre, que foi um dos primeiros também goleadores da história do Norwich, tendo atuado no clube entre 1946 e 1951. Ele veio depois do Vinal, no caso. E infelizmente Les faleceu em 1991, aos 69 anos, e seus feitos até hoje também são reconhecidos na história do Norwich. E por fim, os décimos colocados. Por que os décimos colocados, você me pergunta? Bom, tivemos um empate, quase que técnico aqui. Se formos contar só o saldo de gols, tivemos um empate técnico sim. E vamos começar por um jogador que não viveu seu grande momento no Norwich, mas seus números nos Canários fizeram rumar para o Southampton, onde lá sim viveu seu grande momento. Eu estou falando de Ron Davies, o atacante galês que atuou no Norwich entre 1963 e 1965. Infelizmente, Ron Davies faleceu em 2013. Contudo, ele jogou 113 jogos, marcando 66 gols pelo Norwich, uma média final de quase 0,6 gols por jogo, e rendeu muitos olhares para o atacante que na época ainda deu tempo de colocar seu nome na lista dos 10 maiores artilheiros do Norwich City Football Club. Bom, seguindo com o próximo décimo colocado, vos apresento Jimmy Hill. Hill era ponta, ou winger se preferir, jogou 195 partidas pelo Norwich, marcando também 66 gols, como dito anteriormente. Jimmy Hill esteve em momentos importantes da história do Norwich, ajudou o Norwich à conquista do seu primeiro grande título, a Copa da Liga de 1962, em cima do Rochdale, e antes disso ajudou o Norwich a sair da terceira divisão inglesa na sua temporada de estreia, ou seja, ele conseguiu um título da Copa da Liga e 2 acessos consecutivos, levando o Norwich da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Não é a primeira vez que o Norwich, quer dizer, você vê que já tem tempo que o Norwich brincava, né, de ter esses acessos consecutivos. Uma pena que o Norwich chegou a estar na terceira, né, esse que é o problema maior, mas enfim, isso não é o caso. Atualmente o norte-irlandês tem 84 anos. E por fim, o último empatado em décimo é Ted McDougall, um atacante que ficou famoso por marcar 9 gols numa vitória de 11-0 do Bournemouth em cima do Margate em 1971. Depois disso, 2 anos depois, para ser mais exato, McDougall entraria para a lista de maiores artilheiros do Norwich. Em 1973, ele chegou aos Canários e jogou até 1976. Nesse meio tempo, ainda foi emprestado para o Jewish Guild em 1974. Mesmo assim, ele teve tempo de marcar também 66 gols pelo Norwich, num total de 112 partidas. Uma marca impressionante, sem dúvida alguma. E Canaries, um bônus aqui. O que todos esses jogadores têm em comum é que todos eles estão no hall da fama do Norwich City Football Club. Afinal, eles mereceram, são os 10 maiores artilheiros da história do clube. Bom, Canaries, esses foram os 10 maiores artilheiros da história do Norwich City Football Club. As fontes para este top 10 foram os jornais Pinkham, Aston Daily Press, o livro Norwich on this Day e os dados disponibilizados pelo site oficial do clube, no caso do Norwich City Football Club. Deu bastante trabalho, não vou negar, produzir esse conteúdo, tive que fazer bastante pesquisa, ia em site, encontrava uma informação, apurava com outro, era outra diferente, e aí tinha que fazer soma, divisão, enfim, muita coisa, mas deu tudo certo, já validei tudo direitinho e tô aqui trazendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá vendo pelo YouTube, se inscrevam no canal, por favor, sigam o nosso podcast, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify ou por algum outro tocador de podcast. Não se esqueçam de curtir caso vocês tenham gostado e estejam vendo no YouTube.
E tem também o sininho, né, para você ficar sabendo aí quando sair um vídeo novo. E, enfim, tem muitas outras formas de você se manter notificado por nós. No caso, temos também nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram é @NorwichCityFCBR. Você pode seguir também meu grande amigo Uriel, que tem no Twitter e no Instagram @NCFCBR. E, enfim, pessoal, para mais conteúdos do Norwich, você pode seguir todas essas páginas aí da comunidade brasileira do Norwich, todas com link na descrição abaixo. E, enfim, muito obrigado a todos. Eu sou o Lucas Latorre, o @NorwichCityFCBR, o seu Brazilian Canary, então eu digo: On the ball, City! Never mind the danger! Come on, we Yellows! Fui!